A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus, porque o seu amor dura para sempre. Pegue sua Bíblia agora, abra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João capítulo 2. O som está maravilhoso, tá bom? É só manter para que nós possamos ser ouvidos, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. João capítulo de número 2. Enquanto você está localizando, vou pedir para hoje vocês colocarem a NAA para mim. Todos receberam? Sim. Então nós estamos começando hoje a imersão bíblica, aprendendo com a Bíblia nas 12 casas que Jesus entrou. Quem aqui não sabia que eram exatamente 12 casas? Quem não sabia? Descobriu? Opa, então já disparamos, já está sendo excelente, né? 12 casas foram as casas que Jesus entrou, registradas na Bíblia, 12 casas. E aí nós tivemos, né, o desejo, né, de, depois, no final dessa imersão, dar um certificado aos irmãos que participarão, no mínimo, tá, com frequência de 80%. Então, se você de 12 fizer 10, você já está aí, né, com seu certificado garantido, mas você deve fazer o possível para participar das 12, tá bom? E essas duas eventuais faltas, se ocorrer, você tem a possibilidade de assistir via YouTube. Então você vai levar hoje para casa, a primeira anotada já está aqui, né? Casamento em Caná, que é hoje. Na próxima você vai anotar qual foi a referência e fará assim. E atrás aqui é o vistozinho que uma das secretárias da igreja dará todo final de culto. O de hoje já está dado, porque você acabou de receber na sua própria mão, tá bom? Aí semana que vem você traz. Tem alguém que você ama, que você não teve tempo de falar sobre isso, dá tempo de trazer ele na semana que vem. Ele vai assistir pelo YouTube hoje, e semana que vem ele vai estar com o papelzinho dele ingressando para receber o certificado também. E os irmãos que não querem certificado, que não podem vir sempre, não estou falando para os advertêncios, não, vocês querem e podem vir sempre, tá bom? Mas os irmãos, né, venha na medida que você puder. Você é nosso convidado, você não está obrigado a ficar aqui 12 semanas, tá bom? Até porque tem um risco imenso de depois de 12 semanas você querer ser membro dessa igreja. Você não vai saber viver sem a gente depois de 12 semanas, entendeu? Você vai pensar, onde eu vou arrumar uma pastora que tem bochechas? Então você vai ficar por aqui mesmo. Então, nesse caso, né, e um pastor que mamou até os 8 anos. Não existe, né? Então, estamos diante de um caso raríssimo. Você vai querer ficar. Então, 12 semanas, tá bom? Vocês estão todos convidados para participar. E, tá, importantíssimo que eu não falei. Por que o certificado? Porque eu quero muito te motivar, tá, a começar. A começar. Quem já tem alguns certificados de estudos bíblicos, de estudos teológicos, é mais um. Quem não tem, é o primeiro. E aí você vai começar a ter desejo de fazer a EBO, que é a Escola Bíblica de Obreiros, a capacitação para professores de escola dominical. E aí você vai virar um caça-cursos bíblicos, né? E vai ser muito, muito especial. Quem vai ensinar esse povo? Todo mundo quer saber quem vai ensinar. Meu marido está tão espirituoso hoje, irmão. Depois de declarar sobre a vida alimentar dele infantil, ele ficou muito, né, espirituoso. Eu terei a alegria de assinar o seu certificado, obviamente, como pessoa que está aqui idealizando esse projeto e também como alguém que está habilitada para ensinar pelo meu curso superior, pela pós-graduação. Mas o interesse mesmo, irmãos, é que você decole. Diga para o seu irmão, você vai decolar. Meu Deus, já estou vendo crente aqui, né? Crente aqui dizendo, pode vir o próximo, pode vir o próximo. Vamos então ao texto bíblico agora, João capítulo de número 2. Hoje nós vamos usar a versão NAA. Foi anunciado que essa imersão muito obrigada, é comigo e convidados, tá bom? Porque eu estou, né, sonhando, porque sonhar não custa,
que nós também vamos ter aqui algumas pessoas que vão acrescentar nessa nossa caminhada de 12 semanas. João capítulo 2, versículo 1, o texto sagrado diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse... Exatamente. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Vocês agora, Jesus... Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, vocês... Ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. Agora só os homens desta igreja, voz de servente. Não, voz de mestre-sala. 1, 2, 3. As meninas, assim... Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Gente, por que nós somos muito mais bonitas que os homens? Não, meu irmão. Não é. Porque você está indo daqui, ó. É. Versículo 12, vamos ler todos juntos para ninguém mais passar vergonha. 1, 2, 3. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Fica conosco, Senhor. Nós amamos a tua palavra, nós amamos a presença do Senhor na nossa vida. Fica aqui, Pai. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos queridos. Jesus, ele, na sua vida terrena, incluindo também pós-ressurreição, tá bom? Ele esteve em 12 casas. 12 casas. E da série de 12 casas que Jesus entrou, muito importante a gente considerar isso. A primeira é uma casa onde está acontecendo um casamento. Então entenda. Casa por si só já dá a ideia de família. Quem aqui já ouviu assim? Deus abençoe você e sua casa. Então casa por si só já dá ideia de família. Então, se nós falarmos aqui, Jesus esteve em 12 casas, prioritariamente, a ideia será família. Embora em algum momento a gente vai falar de uma casa que não era casa de família. Tá bom? Jesus esteve na casa de Caifás. Mas isso a gente vai chegar lá no finalzinho. Mas a estrutura, a ideia de casa já remete à família. Então eu poderia começar a pregar aqui dizendo: Jesus entrou em 12 casas... Porque Jesus, ele ama a família, e tudo isso faria sentido. Mas perceba que Jesus não entrou numa casa onde estava acontecendo o aniversário de uma criança de 1 ano. Que, por sinal, festa de criança é maravilhoso, né, gente? É uma delícia. Jesus não entrou, muita atenção, numa casa
aonde uma senhora de 80 anos está fazendo aniversário, e nem nas bodas de um casal de 25 anos, 50 anos. Jesus entrou numa casa onde estava acontecendo uma festa de... Com isso entendemos que é assim que a história das casas começam ou deveriam começar. Começam com o casamento. Um ditado popular sobre casa e casamento, lembram? Na hora os irmãos lembraram. Ó, quem casa. E se eu disser para você que Jesus está ensinando algo aqui um pouquinho diferente? Com isso eu não estou dizendo que quem casa não quer casa. Mas eu estou dizendo que Jesus está ensinando aqui que quem quer casa tem que casar. Entendeu? Quer casa? Tem. E aí eu não estou falando, quer casa própria, casa que Deus vai te dar. Não é isso não. Quer viver num ambiente de casa, case. Porque tem gente que não casa, mas quer casa. Não casa, mas não sai da casa da namorada. Não casa, mas dorme na casa do namorado. Não casa, mas quer viver colado com outro 12 horas por dia. Não casa, mas quer viajar junto. Não casa, mas posta na praia, na virada, os dois. Meu irmão, você está brincando com alguém. Só não deve ser com Jesus nem com a igreja. Se você quer casa, case. Quer viver como casado? Case. Agora, se você não quer casar, viva como? É uma maravilha. Quem aqui já foi solteiro? Diga aleluia. É uma bênção. Ser solteiro. Eliomar, ele está sempre dando testemunho que casar é bom, mas hoje a gente vai dar um outro. Ser solteiro também é. É. Gasta tudo sozinho. Bebe leite no saquinho. A mãe, às 4, levanta para fazer a marmita. Ser solteiro é maravilhoso. Eu acordava 10 da manhã, com 21 anos de idade, e pulava para a cama do meu pai para brincar. Pai, que eu brinco chamando de paper. Meu paper, meu paper. Que delícia ter família, ter casa, ser adolescente, ser jovem. Qual é a disfunção da coisa? Querer misturar tudo. Na vida não se pode ter tudo. A vida é feita de escolhas. Então escolhe. Quero viajar no mundo, eu e meu amado, case. Quero dormir de conchinha, case. Quero acordar às 10 e encontrar minha comida pronta, não case. Quero gastar meu salário sozinho, não case. Não quero ninguém olhando meu celular, não case. Não quero ninguém se metendo na minha vida, não case. Não quero dar satisfações, não case. Quero ter prazer sexual, case. Quero ter filhos, case. Entende? Não estou aqui para cuidar de ninguém, não case. Então a vida precisa ser pautada em escolhas conscientes. Se alguém que casa quer casa, Jesus também está ensinando que para ter casa tem que casar. Inclusive, pare de mandar na casa que não é sua. A casa é dos seus pais. É lindo isso, né? Existe algo sobre os pais que eu vou contar para os adolescentes e para os jovens. Quando a gente é solteiro, a gente tem umas crises, né? E quer fazer algumas coisas. E aí, vez ou outra, o pai e a mãe é obrigado. Ele não quer, mas ele é obrigado a dizer para você, ó, essa casa aqui é minha. Essa casa aqui, eu mando. Alguém já passou por esse momento difícil? Um momento dificílimo, né? Aí depois você casa. Aí um dia você chega bonitinho, comportado, e fala assim, ô mãe, vou lá no quarto deitar um pouquinho. Aí como ela fala, minha filha, a casa é sua. Com isso eu estou dizendo aos pais que você não vai
perder o amor do seu filho, em fazê-lo entender que nesta fase da vida, a casa é dele, mas o governo da casa não é dele. Não é dele. Senão a gente começa a passar por situações desagradáveis, difíceis, passa por apertos desnecessários, e depois a gente pergunta: onde eu errei? Errou quando se omitiu de verdades que precisam ser ditas em amor. Porque amar não é aceitar tudo. E há uma diferença entre suportar e aceitar. Eu suporto, eu seguro, eu sustento, mas eu não posso aceitar aquilo que contraria a palavra de Deus. Nos 11 primeiros capítulos do livro de João, Jesus opera 7 sinais. Em 11 capítulos, 7 sinais. Para você não esquecer, diga assim: 11 capítulos, 7 sinais. A palavra mais usada por João para descrever isso, por 17 vezes, é a palavra semeion. Tá bom? Para quem está anotando, você pode escrever como pronuncia, só que termina com a letra N. Tá bom? Semeion, que é um termo alternativo para falar de milagre e de maravilha. Um sinal sempre aponta para algo, ok? Um sinal não é um fim em si mesmo. Quando a Bíblia diz que Jesus operou sinais, isso não é um fim em si mesmo. Quando Jesus operava sinais, ele estava apontando para alguma coisa. Sinais são apontamentos, vocês entendem? Quando Jesus realizava sinais, ele estava apontando para duas coisas. Primeiro, para a sua pessoa. E segundo, para a sua obra. Então, quando Jesus faz sinais, não é para alguém achar: que coisa incrível. Não, é para conhecer a pessoa de Jesus e conhecer as obras de Jesus. Você vai perceber que hoje nós estamos diante de 2 pioneirismos. O primeiro milagre de Jesus e a primeira casa que Jesus entrou. Isso já nos faz compreender que Jesus não entrará em uma casa sem fazer nada por ela. Se alegre, porque se você entregou a chave da sua casa para Jesus, alguém trouxe a chave hoje? Gente, a Nerilza está aqui, eu orei para você estar aqui, estou feliz. Pega a chave, igreja linda, porque a Nerilza é enfermeira, a escala dela nem sempre bate com culto, mas hoje Jesus preparou tudo. Pega a chave, quem trouxe a chave, pega a chave, apresenta a chave para Jesus e diga a ele: Jesus, a chave lá de casa é tua. Entra e faz o milagre lá, Jesus. Tem gente que entra para reparar, tem gente que entra para usurpar, tem gente que entra para tribular, tem gente que entra para dividir. Inclusive, já estou declarando uma palavra para você que levantou a chave: Deus vai afastar esse grupo de lá. Agora Jesus entra para marcar com milagre. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Jesus começou as suas visitas em casas e os seus milagres dentro de um ambiente de casamento. Porque é isso aqui que Jesus pensa sobre casamento. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Digno de honra. A gente consegue olhar para a última parte com muita preocupação, não é? A mácula do leito conjugal, os impuros, os adúlteros. Mas hoje eu quero falar sobre uma parte que às vezes a gente esquece. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. A Bíblia está dizendo que o matrimônio é um estado honroso. Amém? Então você que é casado, eu sou casado, eu sou casada. Você que é solteiro, eu sou solteira. E você que tem namorado também é solteiro, tá bom? Para com essa bobagem. Fiquei solteiro, estou solteiro, não estou solteiro. Solteiro é estado civil, meu irmão. Ou você está casado ou você é solteiro. Não antecipa as coisas, não. De igual modo, para de chamar de genro e nora quem está uma semana na tua casa. Tu está oferecendo tua filha e teu filho? Pelo amor de Deus, hein? Cuidado, tem doido andando por aí.
E doido que eu estou falando não é esquizofrênico, tá bom? Esquizofrenia, qualquer doença mental, quando acompanhado, a pessoa vai viver a vida. Agora tem umas doideiras aí que é doideira mesmo. Então, vai devagar com a coisa. É digno de honra. Honra. Aí um pessoal estranho, que eu não sei porque casou, devia estar naquele grupo que escolheu não casar. Estou casado, né? Deus quis, levarei eu também minha cruz. Não, meu irmão, isso é bênção. É bênção. E exceto por uma situação de violência que deve ser denunciada e o lugar deve ser abandonado, porque quem usa de violência mata. Você deve olhar para as coisas que estão acontecendo na sua vida com a perspectiva de Deus. Esse casamento não é um lixo. Deus vai trazer a honra que Ele vê neste casamento. Amém, querida igreja? Digno de honra. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quem inventou isso foi Deus. Eu sei que às vezes a gente acorda de manhã, Gênesis 2, 24, pensando, quem inventou casamento? Alguém algum dia já pensou nisso? Aleluia. Às vezes a gente pensa. Porque é maravilhoso e é complexo. Mas olha o que o texto diz em Gênesis 12, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem trouxe a mulher para a vida do homem? Deus. Agora nós vamos para 1 Timóteo capítulo 4, verso 3. Para eu concluir esta primeira parte, para os irmãos entenderem que existe doutrina de demônios embutidas em algumas religiões. 1 Timóteo 4, 3. Bom, vamos começar no 1 para a igreja entender exatamente sobre o que Paulo está dizendo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Paulo está falando, vai chegar um momento que vai ter espírito enganador e vai ter ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Segue. Olha o que Paulo está... Olha a classe de quem proíbe o casamento. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Proibição de casamento é doutrina de demônios. O casamento não macula o indivíduo. O casamento não macula o ministério profético, nem o sacerdócio de quem quer que seja. A ideia de que para ser santo você precisa ser solteiro é uma doutrina de demônios. O casamento é um estado de honra. Amém, querida igreja? Então Jesus está indo agora para uma festa de casamento. Mas eu não posso só falar que era um casamento sem fazer vocês lembrarem que era uma festa. Quem aqui gosta de festas? Tem gente que não gosta? Aleluia. Eu vou te explicar. Tem fases na nossa vida que às vezes festejar não é fácil. Não é verdade? Dependendo do momento que você esteja vivendo. Só que você precisa entender que não gostar de festas não é um traço natural para alguém que vive no gozo da salvação. Nós podemos ter momentos, amém? Ou não gostar de determinadas festas, o que é muito fácil de entender. Multidões, eu não me sinto bem, é muito barulho, ok? Mas todas as vezes que o link é celebração e eu recuso ou me sinto mal, eu preciso ter um equilíbrio aí espiritual para lidar com a celebração e com a festa, porque é um princípio da palavra de Deus, que a gente deve fazer o quê quando alguém se alegra? Eu vou dizer 4 coisas que eu acho importantes sobre a ida de Jesus, tá? Jesus aprova nossa alegria sadia. Então Jesus quer ver você alegre e aprova isso, desde que seja uma alegria sadia.
Vai se alegrar na desgraça dos outros e achar que Jesus está se alegrando com você. Né? Se alegrar consumindo droga e Jesus sabendo que isso, né, em curtíssimo prazo é a sua destruição e achar que está bom assim. Não. Jesus se alegra e aprova uma alegria sadia. Segundo, Jesus santifica o casamento. O casamento que Jesus está, Jesus santifica. Jesus santifica. Terceira declaração, ele abençoa as relações sociais saudáveis. Jesus estava numa festa, isso é um evento social, não era um culto. Jesus abençoa a gente quando nós participamos de relações sociais saudáveis. Você pode e deve ter amigos, conversar, sair, passear, juntar com a família do outro irmão, para fazer uma coisa bacana, os dois juntos, falar de Jesus, cantar, comer, ok? Só não pode? Não sabe o que crente não pode fazer? Não. Só não pode? Pecar. Beber pode. 2 litros de suco de maracujá. Você só não pode pecar. Agora, se não for para pecar, Jesus, ele abençoa as relações sociais saudáveis. E a última declaração, ele ainda festeja conosco. Meu irmão, você já sentiu num ambiente fora da igreja a presença de Jesus com você, fora do culto? Quem aqui já sentiu? Silvinho, meu filho, me dá um pouquinho mais de som aqui. Você já sentiu a presença de Jesus fora do culto? Alguém aqui já teve essa... Meu irmão, eu quero... Ah, Jesus. Eu quero orar no meu espírito agora para que Deus te dê essas experiências. Você comece a sentir a presença de Jesus além do culto. Além do culto. Vamos ao texto agora. João capítulo 1, versículo 1. 3 dias depois. Toda a igreja, 1, 2, 3. 3 dias depois. Só isso mesmo. Vamos de novo? 3 dias depois. Talvez na sua versão esteja aí no 3º dia. Gente, eu escrevi, mas vocês têm que prestar muita atenção. Daniela, eu não vi você, estava preocupado, você acredita? Abaixei a cabeça agora aqui 5 segundos antes e pensei, cadê a Daniele? Aí eu te vi. Pregador pensa enquanto prega, tá, irmãos? E luta com os pensamentos, inclusive. Pensa e luta, porque mesmo que ele pense, né? Nívia, estou vendo a Nívia ali, Verinha e o Júlio. Aí eu estou aqui, o que eles estão fazendo? Não tô na altura do colo para ver se está com a Bíblia aberta. Será que é celular? E vai me dando um negócio aqui, entendeu? Mas eu vou lutando. Senhor, guarda eles, cobre com teu sangue, coloca uma nuvem. Aí volto para a Bíblia. Assim o pregador quando é pastor, a luta é dobrada. Mas a Dani está aqui. Essa expressão 3 dias, 3º dia, você precisa prestar atenção para não perder. Olha, 3º dia. O que vocês lembram? Oh, gente inteligente demais. Gente, até a Paula está aqui dentro e lá em cima sentada. 3º. Meu Deus, a Devi está pegando fogo hoje. 3º dia. E o crente lembra de ressurreição. Ó, ministerialmente falando, como é que vai ser concluído o ministério de Jesus? Quando ele vence a morte na ressurreição. Eu vou ler do jeito que eu escrevi. E aí, se vocês não pegarem, eu tento melhorar. Ou seja, no 3º dia. Estou falando como se fosse Jesus, tá? Estou começando, olhando para como eu vou terminar. A introdução existe para a conclusão. É ou não é? Quem escreve a introdução de um livro não escreve para que a introdução seja um fim, mas introduz olhando para concluir. Quando Jesus começa, entra numa casa no 3º dia após ter comissionado os discípulos, faz um milagre num dia de festa de casamento, no 3º dia depois de ter comissionado os discípulos, e vai ressuscitar no 3º dia, é como se a introdução já mostrasse como
terminaria. Eu anotei: felizes os que para tudo na vida entenderem bem esse princípio. O jeito que você está começando o teu casamento hoje impacta como será o seu casamento nos últimos dias dele. A maneira como você começou o seu ano letivo impacta como você vai terminar o seu ano letivo. Vocês sabem disso. A maneira como você está começando o seu ministério lança luz em como ele vai ser concluído. Nós queremos bagunçar a introdução e salvar a conclusão. Ninguém consegue viver dessa maneira desajustada. Se você quer ter um final melhor, melhore o seu começo. Me ajude a pregar sobre esperança. Diga para o irmão que está do seu lado: ainda bem que você está jovem. Fala para ele: ainda bem que você está jovem. Diga para ele assim: ainda bem que você está começando. Diga para ele: ainda bem que você está começando. Diga a ele assim: ainda bem que o Evangelho zerou a tua história. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então você tem a oportunidade de viver um novo começo, e nesse começo apontar para a conclusão que você quer ter. Houve um casamento em Caná da Galileia, em situações normais, um casamento, uma festa durava 7 dias, e a Bíblia diz: e a mãe de Jesus estava ali. Há uma importância e uma primazia na figura de Maria. A mãe de Jesus estava ali. Quando nós chegamos no versículo 2, nós vamos perceber qual era a posição de Jesus até então nessa festa. A posição de Jesus no versículo 2 era a seguinte: Jesus também foi convidado. Eu vou voltar para o 1, para vir para o 2, para vocês entenderem a situação de Jesus. E a mãe de Jesus estava ali, ponto. Versículo seguinte: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Para você não esquecer, diga bem alto assim: também. Também é um advérbio que indica comparação e expressa a condição de equivalência ou de similitude. Também indica inclusão, apontando para além disso, outro sim, da mesma forma. Eu quero dizer para você que nem como comparação, nem como condição de equivalência, nem como similitude, a palavra também poderia aparecer para Jesus, porque Jesus é incomparável. Ninguém é equivalente a Ele. E ninguém é similar a Ele. Quando a gente começa a colocar Jesus na esfera do todo mundo, tá? Na esfera do comum. Bom, se meu primo quiser vir, Jesus está aqui, né? E vem Jesus e meu primo. Não, Jesus está aqui. Se meu primo vier, Jesus está aqui. Se meu primo tiver algum problema em Jesus está aqui, meu primo fica fora, porque Jesus vai ficar aqui. Esse lugar. Não, porque para mim é assim, pastora, é Deus, minha família. Não, calma, porque isso aí está parecendo um discurso político, né? A gente conhece. E eu não estou aqui contra o discurso político. Estou querendo dizer que fé madura tem que ir um pouco além disso. Não mistura, não. Ok? Essa escala política ela é até interessante, relevante para quem se identifica. Não estou emitindo juízo de valor sobre isso, até porque os irmãos sabem qual é a minha posição política. Agora eu vou dizer para os irmãos o seguinte: não pense que isso é só da boca. Deus, minha família. Não, é Jesus, minha família. E se eu tiver que escolher entre Jesus e minha família? Glória. Você está entendendo? É puxado. É puxado demais. As pessoas falam muito do divórcio por adultério, né? Então se adulterou, eu posso divorciar. Se adulterou, eu posso divorciar. Mas você sabia que existe uma outra questão que aponta para o divórcio? Quando o marido descrente não consente em viver com uma mulher crente. Não quer viver com mulher crente? Não se adianta, porque eu vou continuar crente. Glória. Quando a mulher crente não quer viver, quando a mulher descrente não quer viver com o homem crente, não vai ser crente não, quero você bêbado. Não vai ser crente não, gosto de você do jeito que você era, sem vergonha. Não vai ser crente não quero você igual velho com a Bíblia na mão. Eu estou ampliando, né?
Vai ser crente, não ficar dando dinheiro para pastor. Aí o irmão, não, porque Deus, pátria, família, pátria. Quê? Tchau. Entre Jesus e ninguém. Ninguém. Agora perceba o que eu estou dizendo. Não consente em que você seja crente. Eu não disse sobre casamentos onde precisa haver um equilíbrio quanto às idas em cultos e em programações. Isso é outra coisa. Totalmente diferente. Pastor, eu sou casada com um homem que ele só quer que eu venha no culto uma vez por semana. E para ser crente, vindo no culto uma vez por semana, dá para ser crente? Dá, irmão. Tem crente que só vem de 3 em 3 meses. Não tem problema nenhum. Vai chegar no céu com uma vez por semana. Agora, quando o assunto é o Jesus, ou eu, pai, mãe, filho, irmão, marido, e você está pensando em colega, você está brincando, colega? Patrão, dinheiro, pensão, porque se eu me posicionar, vou perder minha pensão, eu não posso perder meu galardão, minha eternidade. É muito sério, meus irmãos. Quem está comigo, diga aleluia. Agora, quando também indica inclusão, parece que Jesus é mais um. Agora, quando também é além disso, aí sim. Além disso. Chamei o João, chamei a Maria, chamei o Pedro, chamei o Tiago. Vou dizer uma coisa para você. Além de todo mundo, sabe quem está morando lá em casa, já tem 3 anos, 4 meses, 8 dias. Jesus. Você consegue levantar uma das suas mãos, só uma, e dizer assim, olha, precioso para mim. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Há um também ali, isso são coisas de quem ainda não sabe bem quem é Jesus. Jesus não tinha se revelado ainda, Jesus estava ali como um convidado. E então o texto sagrado diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, porque a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Bom, vamos prestar atenção nesse texto, porque precisamos primeiro entender que o correspondente para... primeiro, a Bíblia ela não foi, tá, gente, traduzida do grego para o português, tá? Foi traduzida do grego para o inglês, transliterada do grego para o inglês, e depois traduzida do inglês para o português. Quando a gente aparece ali a expressão mulher, ali tem senhora, ali tem dama, ali tem até madame. Mas uma coisa é certa, e eu vou trazer aqui hoje, e preciso ser franca com o texto, honesta com o texto, Jesus não tratou Maria como mãe nesse momento. Realmente não tratou. Só que você vai entender o que Jesus está fazendo com Maria. Você vai entender. Nesse momento, Jesus não é desrespeitoso com Maria, mas a trata como uma discípula desta comunidade de fé que está nascendo. O que Maria disse para Jesus? Volta no trecho para o pessoal entender. 3. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Se é uma mãe falando com um filho, nós vamos perguntar assim, na nossa mente. E daí? Entendeu? É o mesmo da sua mãe ligar para você e falar assim, minha filha, fulano de tal aqui do lado de casa, tadinho, está no final, morrendo, estado terminal. Estou ligando para você ver aí.
Você vai dizer, para eu ver o quê? Ir visitar? Porque esse ver aí, né? É tipo assim, o que você vai? E o que eu vou fazer? Vou lá fazer uma oração, vou lá visitar. Porque de mãe para filha, minha mãe está me dando um relato de algo que eu não tenho competência para solucionar. Deixa eu falar de algo maior que não passe pela fé, porque talvez pela fé você pense, eu vou lá orar. Mamãe liga, o papai liga, meu filho, você está aí? Vou te falar uma coisa, hein? A justiça deu ordem para demolir aquele prédio aqui em frente. E aí? Aí você, terrível, né? Porque você não tem competência. Quando Maria disse, eles não têm mais vinho, quem mudou o nível de diálogo não foi Jesus, foi Maria. Maria não estava falando com o filhinho dela, porque o filhinho dela não podia fazer nada. Quando Maria diz, eles não têm mais vinho, ela está tratando um assunto com um mestre e um profeta. E demandas de mestre e profeta não podem ser respondidas como filhinho da mamãe, como maridinho da irmã, nem como sobrinha da titia. Quando o assunto é de profeta e de mestre, tem que ser levado nesse nível. Por isso que tem muita bagunça em igreja com família pastoral. Muita bagunça. Por quê? Vem cá, meu filhinho. Oh, Senhor, tu me amas? Sei que tu me amas. Aí o cara tá lá, ministro de louvor. Pega uma, pega duas, pega três. Aí dá uma sumida básica de 10 dias, na volta tá o cara com o microfone de novo. É filhinho. Filhinho. Demanda familiar se trata em esfera familiar. Demanda de mestre e profeta se trata como mestre e profeta. Como os irmãos sabem, nesta igreja, a família pastoral passa por processo disciplinar como qualquer outra pessoa. E isso não quer dizer que não hajam laços familiares profundos. Não, muito pelo contrário. Quando você leva Deus a sério, a disciplina na sua família não te diminui, mas é a oportunidade da restauração de alguém que você ama. Quando você protege um filho de um processo disciplinar, você está protegendo ele da vara de restauração. E daí, gente, em diante, não é só questões de pecado, não. Complacência com irresponsabilidade, tratamento desrespeitoso em público, acreditar que o púlpito é uma extensão de casa, começa a tratar a igreja como fosse casa, os bens da igreja como se fossem da família pastoral. Não é. Esse banco não é meu, esse microfone não é meu, esses instrumentos não são meus, não posso levar essa bateria para minha casa, não posso vender caixa de som para comprar televisão nova para mim, porque quando o assunto é de profeta e de mestre, não é de papai e mamãe. Aí Jesus colocou Maria diante do mestre e do profeta, porque ela chamou ele como filhinho. Não, filhinho não resolve o problema de falta de vinho. Ela chamou ele como mestre e como profeta. E aí ele respondeu Maria como discípula. Porque Maria foi a primeira discípula de Jesus, gente linda. E em Atos 2, Maria está lá. E na reunião da igreja primitiva, Maria está lá. E não era bispa, não. Porque chamado ministerial também não é uma questão familiar. Se o filho tem chamado, tem. Se não tem, não tem. Eu acho bonitinho que tem uma amiga minha que tem 2 filhos. Aí um filho dela diz assim, eu vou ser pastor. Eles vão vir aqui ministrar no encontro de casais, no seminário de casais, a missionária Lígia Máximo convidou. Um dos filhos deles diz assim, eu vou ser pastor. Já está na América estudando para ser pastor. Aí o outro diz, não quero ser pastor não. Vou ser crente, mas eu vou cuidar da aposentadoria de vocês. Meu negócio é trabalhar com dinheiro. Olha que maravilha. Você entende? Não vai perturbar a igreja, porque gente não vocacionada perturba a igreja. Gente não vocacionada perturba, vai perturbar outro, some. Vai fazer outra coisa, está perturbando a igreja aqui. E ainda pega o microfone, eu estou aqui, né? Estou aqui. Queria não. Ah, tu não queria não, vá sentar e deixa outro vir.
Tô aqui forçado, Deus me forçou. Última pipoca do pipoqueiro. Aprenda a separar as coisas. Harmonizar. Jesus olha para Maria e diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus está falando escatologicamente de coisas futuras. A hora da grande entrega, a hora do grande vinho e a hora da sua glorificação. Só que Maria falou com Jesus como discípula. Jesus tirou a mãe de lado e respondeu a ela como discípula. Acabou. Aí ela agora disse: então vou continuar te tratando como mestre, como profeta. Porque se fosse o filhinho, para não magoar ele, Maria dizia assim: tá bom, filho, no seu tempo. Que agora tem um negócio desse, né? Tem uma parada dessa agora, tudo no seu tempo. O mundo caindo e o outro está no tempo dele, no seu tempo. Dá-nos graças, Jesus. Cheio de goteira em casa, terreno todo cheio de mato, o fortão deitado lá, e alguém, no tempo dele, no seu tempo. Aí, Maria, se fosse mamãe nessa hora, ia dizer, no seu tempo. Mas quando Maria é discípula, ela sabe quem é Ele. Ela sabe quem é o Deus homem, mas sabe quem é o homem Deus. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, dá uma sacudidela nela e fale: meu irmão, está na hora de você começar a falar com Deus como Ele é. Deus! 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 Para de estar miando com Deus. Deus, sou teu filho, te amo, te sirvo e sei quem tu és. Tu tem todo o poder, o Senhor ordena. É uma palavra só tua. Se o Senhor quiser, se o Senhor falar, se o Senhor fizer, tu é meu amigo, tu é meu pai. Eu conheço a tua palavra, eu sei que a tua palavra diz. Coloca para mim o versículo 5 para vocês entenderem o que é uma crente falando. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Já que Jesus não falou com ela como mãe, mas como discípula, Maria vai reagir como crente agora. Não é nosso papel discutir com Jesus, jamais, mas é nosso papel declarar para quem está em torno dele: ele tem poder, faça o que ele disser. Ele tem poder, faça o que ele disser. Ele tem poder, eu sei quem ele é. Pega a tua Bíblia, levanta a tua Bíblia o mais alto que você puder e diga: eu sei quem ele é, eu sei quem ele é, eu sei quem ele é. Ele não é só o filho da irmã Maria, ele é a segunda pessoa da Trindade. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Rebinácia, derebianda, show decai. Aleluia. Dou-te graças, pois ouviste a belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Aquele outro, irmão Gilvan: sou eu aquele. O grande está aqui. Não disse eu, não disse eu. Pede com fé. Fazei tudo o que ele vos disser.
Não pergunte, não argumente, não dê opinião. Faça tudo que ele fez certo. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada uma cabiam cerca de 100 litros. É discutível, tá? A versão NAA já fez a tradução com a contagem. Mas há quem vale 75 litros, mas isso não é fundamental. Vamos dizer que são aproximadamente 500 litros. Dando um desconto aí em cada vaso. Os judeus usavam vasos de pedra por acreditar que vasos de barro produzem impurezas. Quando eu li isso, minha anteninha já acendeu. Os judeus usavam vasos de pedra por acreditar que vasos de barro produzem impurezas. Produz. A purificação implicava na habilidade de se autopurificar pela lavagem das mãos. Esse casamento não podia dar certo, esse vinho tinha que terminar, porque as pessoas precisavam entender algo fundamental. Estes gestuais que eles faziam lavando a mão, era para lembrar da presença de Deus no dia a dia. Mas perceba a complexidade disso. Não coloque em vasos de barro para não contaminar, mas ele mesmo contamina, porque ele é barro. Isso mostra que todos os nossos mecanismos são falhos diante da nossa natureza pecaminosa. Sabe por que o seu roupão não te santifica? Porque você é barro. Sabe por que a colher de óleo ungido que você bebe de manhã não te santifica? Porque você é barro. Sabe por que as 7 orações que você faz, os 7 salmos decorados, repetidos, quase em reza, não te santificam? Porque você é barro. Sabe por que você está aqui constantemente, não te santifica? Porque você é barro. A purificação real só vem da única pedra capaz de purificar. Vaso de barro tem pureza. Para o judeu, pedra não tem pureza. Mas se eu que sou barro coloco a mão dentro da pedra, eu mesmo levo a impureza. Mas se eles entenderem que a rocha que eles vão desprezar mais tarde é a pedra de esquina angular, e ele é que purifica, porque ele disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A gente vai entender que roupa não santifica crente, dízimo não santifica crente, frequência em igreja não santifica crente, mas por causa da palavra dele, você foi santificado. E agora você vive como santo. Diga para esse crente: você vive como santo. É por isso que você lê 7 salmos, porque você vive como santo. Por isso que não anda mostrando um par de coxa por aí, porque você vive como santo. Por isso que não anda todo apertadinho mostrando os músculos, porque você vive como santo. Por isso que você gosta de congregar, porque você vive como santo. Por isso que quando tem um mistério, você já quer estar no meio. Onde é o mistério? Porque você vive como santo. Agora, não foram essas coisas que purificaram você da sua vã maneira de viver. De jeito nenhum. Era um rolo. Você pegava uma pedra, colocava a mão na pedra, sujava a pedra. Foi assim que a gente viveu a vida inteira. De patuar em patuar. De reunião em reunião. De missa em missa. De sacrifício em sacrifício. De campanha em campanha. Enquanto não entendeu quem é o libertador, quem é o salvador. Fazendo loucuras, sacrificando, andando na beira da Dutra, arriscado a ser atropelado, achando que ia mudar a sua vida. Mas de repente você entendeu que a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Aleluia. Eu tenho uma palavra para a igreja, eu vou entregar esta noite. Levante sua mão. Dentro da casa que acontecerá um primeiro milagre de uma maneira maravilhosa. Está faltando vinho, mas Jesus é o vinho novo. Aleluia. Manda um beijo para Jesus, manda um beijo para Jesus. Fala para ele: ainda bem que o Senhor chegou, ainda bem que o Senhor chegou, ainda bem que o Senhor chegou. Eu ia estar tentando ser bonzinho até agora e não teria conseguido. Coloca Romanos 8 para mim, meu irmão, meu querido. Aleluia. Olha o que a pedra fez. Olha o que a pedra fez. Olha o que a pedra fez.
Olha o que a pedra fez. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, olha o que a pedra fez. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Olha o que a pedra fez. Porque aquilo que a lei não podia fazer, o que os vasos de pedra não podiam fazer, o que os maneirismos farisaicos não podiam fazer, o que o acréscimo das leis mortas da antiga aliança não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando a pedra, enviando a rocha, o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, barro, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado da carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segue, meu irmão. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Cutuca alguém aí e pergunta a ele: onde você vai ficar? Está faltando o que no casamento? Está faltando o que na festa de casamento? Volta para mim. O versículo de número 7. Só Jesus, né, gente? Que doideira é essa para gente que não consegue entender as coisas que Ele está fazendo? Está faltando o que no casamento, gente? Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Mas eu estou precisando de água, Jesus? Não, eu estou precisando de quê? Você está ligado? Fala para esse irmão e liga no mistério, irmão. Tem gente que não está obedecendo porque não está entendendo. Está entendendo? Eu estou precisando de dinheiro, Deus está falando oração. O que tem a ver oração com dinheiro? Estou precisando de saúde, Deus está falando trabalho. O que tem trabalho com saúde? Estou precisando de alegria, Deus está falando de adoração. Como é que adora? Vou adorar chorando? Dá. Está faltando vinho, Jesus pede para trazer água. Os elementos que Jesus vai usar para fazer o que Ele vai fazer na nossa vida nem sempre terão relação direta com o que nós estamos esperando que Ele faça. A nossa parte é obedecer. A segunda parte do versículo de número 7 me confronta muito, porque o texto diz assim: e eles os encheram totalmente. Eu escrevi porque eu precisava dizer isso aos irmãos. Eis aí um glorioso exemplo, mas um maravilhoso desafio. Até quando encheremos os vasos pela metade? A gente coloca meio e diz assim: vamos ver aí. Não. Encha totalmente. Um pouco de desobediência é desobediência total. Um pouco de desobediência é desobediência total. Um pouco de incredulidade é incredulidade total, exceto quando ela é confessada, como o pai do lunático disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Até quando vão fazer as coisas pela metade e esperar resultados por inteiro? Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes eu passo por isso na minha família. Eu ligo para o meu pai e falo: pai, o senhor tomou o remédio? Aí ele fala: não está dando certo. Eu falei: pai, o senhor tomou o remédio? Aí ele fala: mas eu tomei. Pai, ouve. E o senhor tomou que horas? De noite. Pai, mas não estava escrito que era de manhã? Você entende? Fazia tudo que ele vos disse. Mas não é só meu pai. Hoje eu conversando com o meu médico, eu falei para ele: então, é porque às vezes eu tomo de manhã e às vezes eu tomo de tarde. Ele falou: deixa eu falar uma coisa para você. Esse tipo de medicação, Helena, só vai ter eficácia. Leomar nem sabe disso, eu descobri agora que eu estava fazendo isso. Esse só tem eficácia se você usar todos os dias no mesmo horário. Quando eu disse para você que não fazia diferença entre ser manhã e tarde, o que eu quis dizer era: escolha um horário. Era. Encha totalmente. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em amor, eu amo a vida de vocês. Tem pessoas aqui que a gente está caminhando já junto há um tempo. Tem pessoas que acabaram de chegar e já tem um lugar muito especial. Para quem não sabe, está pelo YouTube, nós estamos no culto da palavra da nossa igreja, da igreja que nós servimos como pastores. Sou pastor auxiliar do meu marido. Olha para mim, tem gente aqui que a gente... Não vou lhe dizer tem gente, eu nem sei se há alguém aqui por quem eu não tenho esse tipo de sentimento. Eu quero ver você bem.
E aí sabe o que eu percebo? Que você está fazendo tanta coisa para conseguir, mas você deixa sempre um negocinho para trás. E esse negocinho para trás não deixa o milagre acontecer, você entende? Funcionário é ótimo para fazer isso. A gente chama lá em casa, deixou um rabinho para trás. Na casa de você, não sei como é que chama, deixou um rabinho para trás. Às vezes, enquanto eu mando WhatsApp para uma pessoa que está lá em cima hoje, compenetrada na palavra, aí eu falo, você deixou um rabinho para trás? Cadê o cinto da minha roupa? Estou caçando, é uma saia que tem um cinto da cor. Não passei o cinto. Eu falei, para que eu quero uma saia sem o cinto dela? Aí Jesus olha para mim e diz, você também faz isso. Você também. E de vez em quando você é até pior, você passa o cinto e deixa a saia, Raquel. Como se alguém fosse sair com um cinto sozinho por aí. Jesus está dizendo, completa os propósitos. Completa as decisões. Quem aqui pode admitir que ser crente não é uma coisa fácil? É fácil? Irmão, mas tu não está no negócio, meu irmão. Irmão, entra com tudo. Entra com tudo. Olha para mim. Tiraram a vida de uma pessoa que você ama. E você não desviou. Você não apostatou. Tiraram a vida de alguém que você ama e você não virou bandido para fazer justiça. Você vai cortar o fluxo do que Deus está fazendo porque está de mal com uma pessoa. Você não desviou quando você sepultou tua mãe. Você não desviou quando você foi traído e deixado sozinho. Você conseguiu ser crente fazendo tratamento contra o câncer, lendo na Bíblia as curas de Jesus e pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você vai deixar de ser crente porque falaram mal de você? Não é possível que você não está entendendo que para quem já colocou da metade para cima de água nesse pote, agora é só completar. Pegue na mão de alguém e diga para essa pessoa, o céu está pertinho, meu irmão. O céu está pertinho. Tudo que você já viveu até aqui vai parar agora. Encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles fizeram. A gente lê isso e acha, agora foi fácil. Já encheram, né? 600 litros, 500 litros de água. Agora foi fácil. Não foi fácil, não. Me parece que a obediência agora ainda se torna mais difícil. Uma vez que eles não sabem que o milagre já aconteceu. Eles sabem. E é nesse momento que muitos de nós perdemos o milagre. Quando começamos a obedecer, mas não continuamos em obediência. Quando o absurdo parece ser maior. Olha para mim, eu estou pronta para encher as talhas. Eu estou pronta para o trabalho pesado, mas não para me expor, levando para as pessoas a história de um milagre que eu nem sei se Deus vai fazer. Olha para mim, se exponha. Se exponha. Se exponha. Declarar promessas que Deus te fez no seio da sua família é se expor. Falar que você está orando por alguém e sabe que Jesus vai libertá-lo é se expor. Colocar a mão sobre um paciente que recebeu uma sentença de morte e dizer a ele, eu declaro a cura em nome de Jesus, é se expor. Está na hora de nós começarmos a nos expor. Está na hora de a gente começar a dizer, Jesus me disse que vai fazer. 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 Eu tenho uma palavra para você esta noite e eu vou entregar. Coragem, comece a caminhar em direção ao especialista. Quem é o mestre sala? Quem é o responsável pela festa? O especialista. O especialista vai ter que ouvir, Jesus fez o milagre.
contar de novo para você. Hoje de novo, eu com o especialista. Gente, despertou meu celular, porque eu estou declarando a palavra de 3 em 3 horas. E aí desperta às 21 horas. Então eu vou declarar a palavra. Amém? Vou declarar com vocês, inclusive. Vamos colocar o versículo de número 9. Vamos, 9. Ó, faz assim. Oh, que declaração poderosa. Entra comigo, depois você continua comigo. Coloca o seu relógio para despertar de 3 em 3 horas. Meu irmão, o céu está lá em casa com esse propósito, né, Leomar? O céu, porque aí eu declaro a palavra, canto, aí já Jesus me enche, eu falo em línguas estranhas, é uma loucura. Levante a mão, vamos lá. 1, 2, 3. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. Vai engrena, 10. E lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Se tem um crente simpático do teu lado, declare para ele: o final vai ser melhor. Aonde estão os membros desta igreja? Levante a mão. Nós não vivemos a plenitude do que Deus tem para esta igreja. Nós estamos caminhando para o novo vinho. Nós estamos caminhando para o último vinho. Nós estamos caminhando para a direção de milagres. Eu tenho 46 anos de idade. Deus usou o pastor Robson Diego. Olhou para mim e disse: pastora, Deus me diz que vai te dar o vigor de quando você tinha 14 anos de idade. As pessoas me dizem assim: como é que a senhora está aguentando essa rotina? Viajando pelo Brasil, voltando, dando aula, pregando, cuidando da sua casa, cuidando da empresa. Irmão, se eu chorar a pitanga aqui, Jesus me tira um milagre. Eu estou me sentindo com 14 anos. E sabe por que o pastor Robson Diego foi usado por Deus e disse exatamente 14 anos? Ele não sabia disso na ocasião. Depois que a gente se aproximou, ele ficou sabendo da minha vida. Jesus me chamou para pregar quando eu tinha... Não era uma idade, era Jesus dizendo: vou te dar o vigor de quando eu te chamei. Eu estou repartindo com a Devip essa palavra. Os jovens se cansarão, os mancebos se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu não estou dizendo para você sair por aí feito doido, óbvio que não. Eu estou dizendo para você não olhar para a tua vida como se esse fosse o pior estágio dela. Deus está dizendo: você vai entrar na melhor fase da sua vida. Núria vai que ande provas. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Fala: eu não vou ser assim, não vou fazer vergonha não. Dá um microfone para o pastor Edinho. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos tentaram, mas não caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Levanta, Devip. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Oh, glória. Que abre a porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco
duvidar. Você é louco? Não, então. Desse Deus que não falhou nem falhará. 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 Aleluia. Aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Paizão, muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos ficaram à beira do caminho. Mas eu não vou ser assim. Debaixo do sangue de Jesus, declare isso. Eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Não posso. Depois de tudo que você já viveu com Ele, não tem como. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou, não falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Oh, glória. O vinho era superior porque Jesus é superior. O vinho era superior porque o Messias é superior. Não há nada ligado à nova aliança que não seja melhor do que a primeira. Na Páscoa, o Cordeiro era lembrado. Na ceia, o corpo de Jesus é celebrado. Na antiga aliança, a alma que pecar, essa morrerá. Na nova aliança, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na antiga aliança, só o sumo sacerdote poderia ir atrás do véu, mas na nova aliança, quando Ele disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, o véu foi rasgado de alto a baixo, e a igreja entra além do véu, porque o véu já não existe. Na antiga aliança, o espírito era dado por medida, mas na nova aliança, a palavra é: enchei-vos do... Agarra alguém aí, ora por ele, agarra. Procura uma irmã, e agarra ela. Procura um irmão aí, agarra ele. E diga para ele: o vinho novo está chegando. O vinho novo está chegando. O vinho novo, arabaia, de querebaia. Presença, presença, presença. Presença, presença, presença. Ó, deixa essa frente livre aqui para mim. A Cíntia, quando a pessoa chegar ali, a Cíntia vai colocar a pessoa pro cantinho para dar bastante espaço. E aqui o pastor André, porque a missionária Cleide está intercedendo, vai fazer a mesma coisa com quem chegar. Nós vamos cantar. Eu não vou ser assim. Eu vou até o fim.
Eu quero você. Não vai ter foto. Ninguém vai fotografar você. Eu quero você. Que tinha desistido mesmo. Ou tinha pensado. Hoje você está se colocando de outra forma. Acabou. Acabou. E vou desistir não. Quero nem saber como vai ser. Vou não. Agora eu vou para cima. Agora eu vou com tudo. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Já pode vir, tá? Encosta aqui, ó. Muitos ficaram à beira do caminho. Pai, encosta aqui. Mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Pai, pode continuar. Tem mais. Muitos ficaram à beira do caminho. Ai, mas eu não vou ser assim. Seu negócio é dizer: eu não vou ser assim. Ai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Que abre porta e fecha a porta. Que abre porta e fecha a porta quando quer. Ei, lindão. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. 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 Eu farei o que for preciso para te ver. Só não posso deixar que siga e sem me perceber. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, Só eu sei. só eu sei do que eu preciso. Vergonha. Eu preciso do Medo. teu olhar. Sai do teu lugar, tá faltando você aqui. Do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Continua comigo, irmão Gilvan. Os ministros vão colocando a mão, vão orando. Vão orando, vão orando, vão orando. Vão orando, vão orando, vão orando. Você que está em casa aí, ajoelha nessa sala, moço. Ajoelha nessa sala, moça. Olha pra mim.
Senhor. Deleberebagachou. Remenegui andaragacharabarabachou menehai. Preciso do teu olhar. Mas eu preciso do teu olhar. Espírito, Olha pra mim. ainda tá tempo, faz isso mesmo, vem. Relebarachel. Olha pra mim. Espírito de Deus, Teu olhar. Espírito de Deus. Pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Pai, nós amamos a tua presença. Como é bom saber que o Senhor veio. Como é bom saber que o Senhor está na casa. Como é bom saber que o Senhor ama. Ama Rebaramachia, como ninguém. Abraça essa moça, abraça esse moço, abraça essa mulher, ela tem chamado. Abraça esse jovem, ele tem chamado. Rebaia, Xélia, envolve toda inconstância, todo medo. A história dele vai ser diferente da história dos irmãos dele. A história dela vai ser diferente da história das primas dela. A história dele vai ser diferente da história das pessoas que ele viu parando no caminho. Ele decide, o Senhor decide. Abraça, ajuda, fortalece. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Quem tem uma palavra linda para dizer para Jesus? Quem tem uma palavra boa para dizer para Jesus? Aleluia. Oh glória. Você vai sair daqui, mas não vai sair da presença de Deus, não. Tem uma nuvem de glória que vai te acompanhar. Aleluia. Você vai para casa orando, glorificando. Vai ter gente que vai dormir sentindo a presença de Deus. Espírito Santo, antes desta igreja sair daqui, derrama um pouco mais da porção que o Senhor começou a derramar esta noite, e segundo a tua vontade, marca o final deste culto com uma presença poderosa. Enche esta casa de glória, porque o desejado é a glória desta casa. Você que ora em línguas, abre a boca, não fala em português agora não. Ora em línguas, não fala em português não. Agora aí na tua casa, abre a boca. Agora aí no BRT, no trem, no metrô. Você que está ouvindo a mensagem agora no celular, da glória, fala em língua.
agora. Está sendo renovado aí agora. Está sendo renovado aí agora. Rebai, cheque, andarai. Isso, arabaxeia. Não tem medo não, marcha mesmo. Marcha mesmo.